Muito bem, hoje é quinta-feira e nós estamos na 7ª aula do nosso curso Ministério do Espírito Santo. Este curso tem o objetivo de levar ao crescimento espiritual todas as pessoas que dele participam. É um curso dedicado especialmente aos membros da nossa Igreja Comunidade Atos, mas não só ela, todos que queiram participar e crescer na graça do conhecimento do Senhor. Portanto, nós temos matriculado pessoas de outras igrejas, de outras comunidades, e nós já estamos, então, na 7ª aula. Sejam bem-vindos. Quero lembrar a todos que o Novo Testamento, a Bíblia Sagrada, nos ensina que a nova vida em Deus, depois que nós nascemos de novo, essa vida é uma vida no Espírito. Se é uma vida no Espírito, a gente só pode viver conforme a vontade de Deus se o Espírito habitar em nós, se o Espírito for pleno em nós, se o fruto do Espírito aparecer em nós, se os dons do Espírito forem ministrados através de nós, se nós somos selados com o Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Portanto, toda vida cristã, depois do derramamento do Espírito Santo em Pentecostes, é uma vida no Espírito. E essa vida no Espírito, ela tem evidências. E é por isso que a gente precisa aprender sobre ela. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá, então, nós vamos retomar a partir de um slide. O Valdir já vai colocar para a gente o slide de número 18, né, Valdir? Número 18. Então, a gente já vai ter aí a possibilidade de compartilhar. Deixa eu ver se a tela minha já está compartilhada aqui também. Manoel, nós estamos sem o seu som. Acho que desabilitou o seu som. Chegou o som? Legal. Legal. Agora sim, chegou o som. Então, vamos lá. Lembrando, eu espero que vocês tenham ouvido o que eu falei antes. Ouviram ou não ouviram, Valdir? Acho que até o momento do slide. Acho que apertou alguma coisa agora há pouco. Tá bom. Então, só foi um trechinho, não há nenhum problema. Então, vamos lá, gente. Lembrando, nós estamos estudando a doutrina do Espírito Santo, mais especificamente o ministério do Espírito Santo, que envolve quem é a pessoa do Espírito Santo, envolve a obra que ele está fazendo. Isso é muito importante que a gente sempre se lembre que o Deus que se revela, o Deus único e verdadeiro, o Deus que se revela em Jesus é um Deus que é uma trindade, o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo. Eles sempre existiram, eles sempre vão existir, são eternos, são iguais em poder, são iguais em santidade, mas eles têm funções diferentes na história. Quando eu digo eles, eu estou me referindo às pessoas da Trindade, porque o Deus da Bíblia é um Deus único, é um só Deus que subsiste ou se manifesta em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, como eu fiz uma longa revisão aula passada, eu vou evitar fazer hoje para a gente conseguir avançar um pouquinho mais, ok? Então, vamos lá. O slide 18 que nós temos, eu queria reforçar aqui o que a obra do Espírito Santo e como ela se dá nos revelando a palavra de Deus. Então, eu queria que você prestasse bem atenção no o que é a palavra de Deus. O que é a palavra de Deus. Todas as vezes na Bíblia Sagrada, ou nas expressões da fé cristã, da teologia cristã, que nós falamos em palavra de Deus, só podem estar se referindo a 2 coisas. Palavra de Deus só pode estar se referindo a 2 coisas. A primeira delas é a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus encarnada. Deixa eu aprofundar mais isso. A Bíblia Sagrada assevera, ou melhor, a revelação de Deus assevera como a sua palavra, a palavra escrita, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Não é que ela contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus e ela é a palavra de Deus viva porque o Espírito Santo age nela. É a palavra do Espírito. Então, palavra de Deus, Bíblia Sagrada. Mas não é a única forma, porque Deus também se revelou, e se revelou, inclusive, de uma forma ainda mais plena,
que é na pessoa de Jesus. Então, a palavra de Deus, quando nós falamos em palavra de Deus, nós estamos falando de duas coisas: a palavra de Deus escrita e a palavra de Deus encarnada. A palavra de Deus escrita é a Bíblia Sagrada, é a revelação escrita que nós temos disponível. E a palavra de Deus encarnada, ou seja, uma pessoa, é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a palavra e a Bíblia Sagrada é a palavra. É por isso que João 1, o Evangelho de João vai dizer, no princípio era o verbo, ou seja, era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Portanto, veja só, nós conhecemos Jesus através da palavra, porque o Antigo Testamento dava testemunho de Jesus. Quando ele chegou ao nosso mundo, nós vimos a palavra numa pessoa. E aí o Novo Testamento explicou essa conjunção entre o Antigo Testamento e a pessoa de Jesus. E agora nós temos o Novo Testamento, o Antigo Testamento, a pessoa de Jesus revelada e toda a Bíblia Sagrada para nos ajudar a entender a revelação, ok? Então, quando falamos em palavra de Deus, estamos falando em palavra de Deus escrita, palavra de Deus encarnada. Palavra de Deus escrita é a Bíblia Sagrada, palavra de Deus encarnada é a pessoa de Jesus Cristo, ok? Se eu queria que vocês fixassem bem, esse foi o slide. Podemos ir adiante, Valdir? Muito bem, o próximo slide. Então, vamos lá. Agora, qual é a relação entre o Espírito Santo e a Bíblia Sagrada? As Escrituras. Toda vez que eu falar as Escrituras, eu estou me referindo à Bíblia Sagrada no seu todo, os 66 livros, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. A gente não pode perder isso de percepção. Quem é o autor da Bíblia? É o Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou os seus escritores humanos que nós conhecemos, nós estudamos, são 40. Então, o autor é o Espírito Santo, um autor só, mas tem 40 escritores inspirados pelo Espírito Santo. Essa é a primeira relação, a relação do Espírito Santo com a Bíblia Sagrada. Mas nós precisamos lembrar que Deus resolveu se revelar através de um livro. Deus poderia se revelar de qualquer outra forma, porque ele é Deus. Mas ele resolveu fazer isso através de um livro, a Bíblia Sagrada. E Jesus Cristo é a obra que é o centro que unifica todos os assuntos e é o assunto central da Bíblia Sagrada. Então, veja, Deus o Pai resolveu se revelar através de um livro. Esse livro tem como centro a pessoa de Jesus Cristo. E quem é o autor desse livro? É o Espírito Santo, que inspirou 40 escritores para que eles escrevessem inspirados pela Trindade, inspirados pelo Espírito Santo, ok? É outra coisa que eu queria que você fixasse bem. Vamos ao próximo slide. Agora, veja só, em tempos de tanta confusão, em tempos de tantas heresias, em tempos de tantas mensagens de zap dizendo, assim diz o Senhor, mensagens que circulam como profecias, os cristãos têm que ter muito cuidado. Não é que os cristãos podem provar pela Bíblia, eles devem. Paulo ensina que toda palavra que se diz de Deus, toda palavra que se diz profética, deve ser comprovada com a Bíblia Sagrada. Se ela não estiver em harmonia com a Bíblia Sagrada, ela deve ser rejeitada. Mas, pastor, a pessoa falou com uma autoridade, falou em nome de Deus, não importa. Se isso estiver contradizendo princípios da Bíblia Sagrada, Paulo ensina, a Bíblia Sagrada ensina, que esta palavra deve ser rejeitada. Por quê? Veja essa telinha que está em apoio aqui. Primeiro, o Espírito Santo é o autor da Bíblia. Se é o Espírito Santo que está falando numa pessoa, essa pessoa e essa palavra tem que estar em harmonia com a Bíblia, porque o Espírito Santo é o autor da Bíblia. É impossível uma pessoa falar da parte de Deus se não estiver em harmonia com a Bíblia Sagrada, cujo autor é o Espírito Santo. Segunda verdade aqui, a palavra é a palavra do Espírito. A palavra de Deus só é vida e só gera vida porque o Espírito Santo dá vida a ela. Senão a Bíblia seria um livro de sabedoria como qualquer outro. Mas a Bíblia não é apenas um livro de sabedoria, ela é um livro vivo. As palavras da Bíblia Sagrada se tornam vivas
quando faladas no poder do Espírito Santo. Por quê? Porque a palavra é a palavra do Espírito. Então, a palavra é a palavra do Espírito e o Espírito é o Espírito da palavra. Portanto, a palavra de Deus não pode estar à parte das ações do Espírito Santo e as ações do Espírito Santo não podem estar à parte das revelações da Bíblia Sagrada. Mas surge aí uma pergunta. Mas será que o Espírito Santo não pode fazer coisas extraordinárias de tal forma que ainda não esteja registrada nas Escrituras? A resposta é sim, porque o Espírito Santo é Deus e Deus pode fazer qualquer coisa, com uma exceção. Qualquer coisa, com uma exceção. Qual exceção? O Espírito nada faz contra as Escrituras. Veja, o Espírito pode ajudar a gente, e ele faz isso, ir um pouco adiante no entendimento do que está nas Escrituras. O Espírito pode fazer atos sobrenaturais hoje que não estão relacionados à Escritura, mas nunca contra um princípio da Escritura. Isso é uma promessa do próprio Deus. Jesus disse que todos os atos do Espírito Santo estariam em harmonia com ele e com a sua palavra. Então, veja, respondendo de forma ainda um pouquinho mais clara, o Espírito Santo pode fazer coisas extraordinárias nos nossos dias, coisas, inclusive, que não estão escritas na Bíblia Sagrada. Mas jamais o Espírito Santo vai fazer alguma coisa contra os princípios da Bíblia Sagrada, ok? Espero ter ficado bem claro essa parte. Vamos ao próximo slide. Veja que hoje nós estamos andando um pouco mais rápido, porque na aula anterior a gente já fez um grande resumo, tá ok? Vamos lá. Só quero lembrar que o Espírito Santo é aquele que dirige a grande peça teatral que está acontecendo no mundo hoje. A revelação de Deus, ela acontece através de... É como se fosse uma peça teatral, em dramas. Um drama que vai ser contado em atos. Então, o primeiro drama é descrito em Gênesis 1 e 2. É como se abrisse a cortina do teatro e a gente vai ver o começo da peça. Como é a peça? A peça vai apresentar o estabelecimento do reino. Então, mostra Deus preparando o planeta Terra para a habitação dos seres humanos. Ele vai criando peixes, vai criando aves, vai criando a natureza, vai criando o orvalho para a natureza, vai criando a diversidade de todas as coisas, vai preparando a atmosfera do planeta, vai preparando a água para ela ser um centro de unidade da vida, vai preparando todas as coisas, até que ele cria o ser humano para ser o gestor da criação. Esse é o primeiro ato, Gênesis 1 e 2. Fecha-se as cortinas, agora o segundo ato da peça. Qual é o segundo ato? Rebelião no reino. Esse reino que estava todo harmonizado, que estava todo em perfeição, vê agora entrar o mal, uma rebelião, que a Bíblia não descreve como isso aconteceu, mas descreve o resultado disso. O resultado dessa rebelião é a separação do ser humano de Deus. A rebelião no reino. Esse é o ato número 2 da história da redenção, que a teologia cristã chama de queda humana, queda de uma posição espiritual, uma posição de comunhão com Deus. Agora o ser humano cai dessa posição, se afasta de Deus. Fecha-se as cortinas, vamos ao terceiro ato. O que é o terceiro ato? Deus promete redimir a humanidade, resgatar a humanidade, perdoar a humanidade, reconciliar a humanidade. Essa redenção começa como? Deus chamando um homem, Abraão, formando uma nação a partir desse homem, Abraão, dando uma lei, a lei que foi dada a Moisés, a essa nação, para viver conforme a vontade de Deus, até que essa nação trouxesse no seu útero uma criança. Qual criança? Jesus de Nazaré. Então, essa é a redenção iniciada. Fecha-se a cortina, abre-se o ato 4. Essa redenção que foi prometida e iniciada, ela é realizada na vida e na pessoa de Jesus. Jesus nasce, cresce, faz o seu ministério público, vai à cruz, morre no meu lugar e no seu lugar, morre pelos nossos pecados, os pecados da humanidade,
E aí, a hora que Jesus Cristo diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, a redenção está realizada. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, diz uma música que nós cantamos. E é isso. O diabo já foi vencido, nós já fomos eleitos em Cristo, nós já assentamos em lugares espirituais, nós já estamos numa nova posição espiritual em Cristo, nós não podemos mais ser tocados pelo maligno, ou seja, a nossa salvação não pode ser mais roubada de nós. Por quê? Porque a redenção já foi realizada na vinda, na vida e na morte e ressurreição de Jesus. Agora, fecha-se o ato, abre-se o ato 5. O ato 5 começa com a missão da igreja. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, subiu aos céus para sua posição de autoridade, mas ele deu uma missão à igreja, que é o seu corpo de Cristo. Qual a missão? Vão e façam discípulos de todas as nações. Batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ensina a eles toda a verdade, todo o meu conselho. E eu estarei com vocês todos os dias, até quando chegar ao final da história. Este é o ato que nós estamos vivendo agora. O 5º ato da história, a missão da igreja. Nós estamos fazendo a propaganda que o rei vai voltar. O rei Jesus vai voltar. E a boa notícia é que Deus nos amou e nos deu Jesus Cristo. Ele já veio, ele já fez a sua obra redentora, ele já foi aos céus, ele está governando o universo, mas ele prometeu voltar. E a mensagem do evangelho é: Jesus Cristo vai voltar e todo ser humano terá que prestar contas da sua vida. Este é o 5º ato. Vai fechar o 5º ato e vai começar o 6º ato, que é o retorno de Jesus Cristo. A história vai ter uma parte final, que é esse 6º ato. Quando Jesus Cristo retornar ao nosso mundo, é o final da história como nós conhecemos. Acontece o arrebatamento, acontece o julgamento de todos os seres humanos, acontece o galardão dos santos e acontece o início do tempo eterno, que é chamado de novos céus e nova terra, e o mal, o anticristo, o falso profeta e todos que rejeitaram Jesus Cristo estarão agora absolutamente longe e eternamente longe de Deus. Isso significa sofrimento atroz e contínuo. Mas aqueles que creram em Jesus, que confiaram na sua obra, que receberam salvação, vão começar a viver uma nova humanidade, novos céus e nova terra, onde habita a justiça e onde todos os relacionamentos são perfeitos. Ok? Isso é um resumo da Bíblia Sagrada em 6 atos. Vamos à próxima tela. Próxima tela. A relação, eu disse a vocês que a palavra de Deus, toda vez que nós falamos em palavra de Deus na fé cristã, nós estamos falando na palavra de Deus escrita, a Bíblia Sagrada, e na palavra de Deus encarnada, pessoa de Jesus. Então, qual é a relação entre a pessoa do Espírito Santo e a pessoa de Jesus? Ou seja, a segunda pessoa da Trindade e a terceira pessoa da Trindade. Veja só que relação nesse slide que está com você. Primeiro, o Espírito Santo está na vida humana de Jesus em todos os momentos, especialmente os momentos mais importantes. Por exemplo, no nascimento humano de Jesus, como ser humano, o Espírito que gerou no ventre de Maria, o poder do Espírito Santo gerou uma criança no útero, no ventre de Maria. Foi o Espírito Santo que fez isso. Segundo, no batismo de Jesus, o batismo feito por João Batista, o Espírito Santo estava lá presente, empoderando, confirmando que aquele era o Salvador da humanidade. Terceiro lugar, quando Jesus Cristo foi levado ao deserto para ser tentado, que está relatado em Mateus 4, a Bíblia diz que foi o Espírito Santo que levou Jesus para ser tentado no deserto. Então, veja, nem toda tentação vem do Satanás especificamente. Às vezes, Deus nos leva para um ambiente de provação, como Jesus foi levado. E lá, no ambiente de provação, foi o Espírito Santo que sustentou Jesus durante os seus 40 dias
ele não pecou, ele não cedeu às investidas do maligno, e isso é uma obra também. O Espírito Santo também foi aquele que estava na transfiguração de Jesus. Transfiguração é aquele evento em que Jesus sobe com 3 dos seus discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e eles vão para um monte. E nesse monte há algo sobrenatural que acontece. O próprio corpo de Jesus tem uma prévia do corpo da ressurreição. É um corpo tão cheio de poder e glória que eles não conseguem enxergar, eles não conseguem olhar. E, de alguma forma, Deus faz aparecer a Elias e a Moisés. Elias representando os profetas hebreus do Antigo Testamento e Moisés representando a lei que foi dada a Moisés. Então, ambos dizem, Deus fala tanto para Moisés como para Elias, que representa a lei e os profetas. Aí está o meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Ouça-no. O que Deus Pai está dizendo é, toda a lei de Moisés encontra sua finalidade em Jesus. E toda a profecia do Antigo Testamento e os profetas encontra o seu centro em Jesus. Então, o Espírito Santo está abrindo o entendimento dos 3 discípulos para que eles entendam o milagre que está acontecendo diante dos olhos deles, a transfiguração. E, mais à frente, na morte e na ressurreição de Jesus. É o Espírito Santo que sustenta Jesus durante os seus 3 dias, debaixo da terra, mas é o poder do Espírito Santo que ressuscita Jesus Cristo. E, finalmente, na ascensão de Jesus Cristo, a relação do Espírito Santo e da pessoa de Jesus Cristo é: o Espírito Santo só pode ser derramado sobre a humanidade, sobre a igreja e sobre as pessoas quando Jesus Cristo subir. Jesus Cristo sobe aos céus, assume a sua posição de comando do universo, a sua glória agora está plena nele, e o Espírito Santo desce para habitar o coração dos salvos, para habitar a igreja, para que ela cumpra a sua missão, mas também para trazer dons e alegria à humanidade. Por exemplo, eu vou falar daqui a pouco de graça comum, que é como o Espírito Santo enche o nosso mundo de dons naturais, de beleza artística, de graça na natureza, mas segura aí que daqui a pouco vem. Próxima tela, Valdir. Vamos lá, próxima tela, que eu estou ajustando aqui também. Então, vamos lá, só reforçando a obra ou ministério do Espírito Santo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, o Espírito Santo visitava com poder as pessoas. Então, era muito possível que o Espírito Santo viesse sobre uma pessoa, ela recebia poder espiritual, cumpria uma missão, mas ele não habitava completamente essas pessoas. Isso é visto claramente na vida de Josué, na vida de juízes como Sansão, na vida de Gideão. É muito comum a gente ver no Antigo Testamento, e o Espírito do Senhor veio sobre tal pessoa. Ou seja, o Espírito Santo visitava, empoderava essas pessoas para elas cumprirem a sua missão na história da redenção. Mas no Novo Testamento, o Espírito Santo tem agora um papel muito mais amplo. Desde Pentecostes, o papel do Espírito Santo é muito mais intenso e muito mais amplo. Primeiro que ele foi derramado sobre toda a carne. Ou seja, ele foi derramado sobre as pessoas individualmente, os salvos. Ele foi derramado sobre a igreja, para a igreja cumprir a sua missão com poder. E ele foi derramado sobre toda a humanidade, porque Deus é bom para a sua criação. Dá chuva aos justos, aos injustos, dá sol aos justos, aos injustos. Tudo isso é obra do Espírito Santo, ok? Vamos a mais um passo adiante. Então, vamos lá. A pessoa do Espírito Santo e a obra dele. Após a ascensão de Jesus, ou seja, após Jesus subir aos céus e assumir de novo a sua plenitude como Deus e a sua glória como Deus, o Espírito Santo é agora a principal manifestação da presença da Trindade entre nós. Reforço. E isso quer dizer que se alguma pessoa chegar para você, um cristão maduro que conhece a Bíblia, e disse assim, olha, Jesus Cristo se apresentou em pessoa para mim. Você olha para a pessoa e fala, meu irmão, eu estudo a Bíblia e você deveria estudar também isso conforme a Bíblia Sagrada, não é possível.
Porque a atuação de Deus no nosso mundo hoje é na manifestação da pessoa do Espírito Santo. É a pessoa do Espírito Santo que revela Cristo e a pessoa do Espírito Santo que revela o Deus Pai. Então, isso é muito importante. A última pessoa nas Escrituras, ou na história da vida da igreja, que viu Jesus Cristo real, em corpo, foi Paulo, quando ele estava indo para Damasco. O Cristo ressurreto aparece literalmente a ele e convoca ele. Depois disso, a gente só pode ter ou visões, ou é a pessoa e o Espírito Santo agindo para nos revelar sobre Deus, ok? Isso precisa ficar muito claro. É o Espírito Santo que está presente de modo mais proeminente entre nós agora. Próxima tela. O que o Espírito Santo está fazendo? Ou melhor, qual a relação do Espírito Santo e a ascensão de Jesus? Quando Jesus foi aos céus, onde ele está, e quando o Espírito Santo desceu para atuar no nosso mundo, na humanidade, na igreja e em nós individualmente, o que está se cumprindo aí? Primeiro, está se cumprindo uma promessa. Qual promessa? O Antigo Testamento, de modos diferentes, vai nos dizendo que chegaria uma hora que Deus nos daria um coração de carne, um coração não de pedra, um coração não endurecido para a vontade dele e para a lei dele. E quando isso acontecesse, isso seria uma obra do Espírito Santo que seria derramado. Essa promessa se cumpre quando Jesus sobe aos céus e depois de 10 dias ele manda o outro Consolador, o Espírito Santo. Então, a vinda do Espírito Santo é a realização de uma promessa em todo o Antigo Testamento. Segundo lugar, o Espírito Santo agora não vem apenas para visitar, ele vem de forma derramada. É um derramamento, é um transbordar. Toda a criação de Deus experimenta essa vinda do Espírito Santo. Não é só algumas pessoas, como no Antigo Testamento. Terceiro, a evidência que o Espírito Santo veio de forma derramada é que na festa judaica dos Pentecostes acontecem coisas sobrenaturais de visitações de Deus na pessoa do Espírito Santo. Primeiro, eles ouvem um som, é o som do Espírito Santo chegando. Segundo, eles veem como se fossem línguas ou labaredas de fogo pousando sobre a cabeça das pessoas, sobre a mente das pessoas. Uma nova mente eles estão ganhando. Terceiro, como evidência de que o Espírito Santo vem sobre toda a humanidade, eles falaram em vários idiomas. Pelo menos 14 idiomas foram falados em Atos 2. Então, essa é a relação. E, em quarto lugar, uma das evidências que o Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, é que na história da igreja que está se formando agora, a formação da igreja no seu início, é o Espírito Santo que inspira, é o Espírito Santo que ajuda eles a escolher um novo apóstolo, quando Judas se tira a sua própria vida e Matias é escolhido, é o Espírito Santo que conduz, e é o Espírito Santo que separa Estevão, por exemplo, que separa Paulo para pregar. Ou seja, a missão da igreja no Novo Testamento é uma missão no Espírito, inspirada no Espírito. Ok? Mais uma, vamos um pouquinho mais adiante. Então, vamos lá. O que é a obra do Espírito? A obra do Espírito consiste em manifestar, tornar visível a presença ativa de Deus no mundo, e em especial na igreja. Como é que Deus se manifesta no mundo hoje? Através da pessoa do Espírito Santo. E a pessoa do Espírito Santo habita os nascidos de novo e empodera a igreja. Mas o Espírito Santo também aparece nas artes, na ciência, em tudo que é bom para a humanidade. É assim que Deus se manifesta no mundo hoje. Mais uma, olha como hoje a gente está avançando. Só lembrando, então, como é que a Trindade, o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, opera a salvação. Eu já ensinei sobre isso, só estou reforçando. O Pai planeja. Deus amou o mundo. O Filho executa esse plano e nos enviou o seu Filho Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê, pois bem, quem crê só pode crer porque o Espírito Santo está aplicando essa salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma pausa aqui, um parênteses. Vida eterna
começa não quando você morre e vai para o céu. Vida eterna começa quando você nasce do Espírito. A vida do Espírito é vida eterna. Quando um ser humano se arrepende e confessa Jesus Cristo, e o Espírito Santo abre os seus olhos espirituais e faz dentro dele aparecer o dom do Espírito, essa pessoa já entrou na vida eterna, ok? Então, vida eterna é algo que já acontece nos nascidos de novo. É uma vida que ninguém pode roubar mais de nós, ok? Vamos mais adiante um pouquinho. Então, o que é que o Espírito Santo está fazendo, então, manifestando a obra da Trindade nos dias nossos? Bem, ele está ensinando e lembrando os ensinos de Jesus. Pastor, mas eu conheço uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é tão cheia, todo mundo fala que ela é cheia do Espírito Santo, mas parece que ela não lê a Bíblia. Aliás, ela fala que nem lê muito a Bíblia. Mentira, mentira, falso profeta, não tem outro nome. Ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem que conheça profundamente os ensinos de Jesus, as Escrituras. Queria que já tirassem isso da sua cabeça. Não pode existir alguém cheio do Espírito Santo se não ama a palavra de Deus, porque o Espírito é o Espírito da palavra, e a palavra é a palavra do Espírito. Então, a obra do Espírito Santo consiste em ensinar e lembrar os ensinos de Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é viver essa realidade. Segundo, a obra do Espírito Santo é iluminar a revelação das Escrituras. A Bíblia é um livro que tem partes difíceis, partes complexas, e é o Espírito Santo, através de tempo de oração, de consagração a Deus e de dedicação à palavra, que ilumina o significado daqueles textos mais difíceis. Então, está cheio do Espírito Santo, discernimento do Espírito Santo. Discernimento é uma obra do Espírito Santo. Terceiro lugar, é a obra do Espírito Santo dar dons aos homens. Dons. Dons são habilidades naturais e sobrenaturais que é o Espírito Santo que dá. Todo dom que existe na igreja é dado pelo Espírito. E o Espírito Santo dá dons a quem ele quer. E toda pessoa no corpo de Cristo, toda sem exceção, tem no mínimo um dom. Toda pessoa no corpo de Cristo tem no mínimo um dom. Normalmente tem mais de um. Outra verdade, não há uma pessoa no corpo de Cristo que tenha todos os dons. Vou repetir. É uma impossibilidade uma pessoa, por mais fiel que ela seja, por mais vida santificada que ela tenha, ela ter todos os dons. Isso é impossível. E por que é impossível? Porque os dons são para ser ministrados aos outros. Se uma pessoa tivesse todos os dons espirituais, ela se tornaria soberba. Porque uma pessoa que tem todos os dons espirituais não precisa mais de ninguém. Entendeu? Então, isso é uma impossibilidade. Pode ser que uma pessoa tenha muitos dons, mas ninguém, nem Paulo, nem Moisés, nem ninguém nas Escrituras teve todos os dons espirituais. E a razão é esta que eu expliquei a vocês. Em quarto lugar, é missão do Espírito Santo empoderar a igreja, dar poder à igreja, dar poder aos discípulos para a missão de Deus no mundo. Que poder é esse? Poder para viver uma vida de santidade e poder para ministrar a palavra de Deus ao mundo com poder. Ok? É esse poder. O que é o poder do Espírito Santo? É o poder para viver uma vida santa. Pastor, mas eu achava que quem tem poder era quem gritava na igreja, era quem fazia um monte de coisa. Não. Você pode perceber. Você não precisa nem olhar para a Bíblia. Olha a sua experiência. Você deve conhecer muita gente que já falou profecias, que tinha dons de línguas, que eram pessoas que pregavam, eram pessoas que faziam coisas extraordinárias, de uma hora para outra caíam em pecado. Isso mostra o quê? Isso mostra que essas pessoas, elas estavam confundindo o poder dos dons como poder para viver uma vida santa. Então, o poder do Espírito Santo é principalmente um poder para você dizer não ao pecado. É isto que é o poder do Espírito Santo. Do outro lado, o Espírito Santo
empodera a igreja para ministrar os seus dons e, através desses dons, a pessoa de Cristo ser manifestada. Ok? Deixa eu ver se a gente já consegue dar uma paradinha aqui, Valdir. Deixa eu ver qual é o próximo. Deixa eu só falar desse último slide e a gente já dá uma paradinha, ok? Então, vamos lá. Eu falei aqui da obra do Espírito Santo e eu citei muitas coisas, mas eu queria que você, em grande resumo, você entendesse que a obra do Espírito Santo, embora empreenda muitas coisas, ela está resumida em 2 atos. Primeiro, o Espírito Santo tem a missão de regenerar o ser humano. Regenerar significa gerar de novo, fazer nascer de novo. Regenerar significa dar novo nascimento. Regenerar significa nascer do Espírito. É um dom de Deus. É o Espírito Santo que atua e regenera. Então, a salvação é um dom de Deus, não é uma ação do ser humano. O ser humano, quando ele responde com arrependimento e fé, ele responde ao que Deus fez primeiro. Puxa, pastor, estou com dúvida se é eu que ganho vida nova e salvação, é Deus que dá. Não deveria ter, porque quando você nasceu, você não teve participação nenhuma no seu nascimento. Você nem pediu para nascer. Veja que o seu nascimento não tem nada a ver com você. Você nasceu, inclusive por vontade de outros. Quando a gente nasce do Espírito é assim. Não, eu nasci do Espírito porque eu me arrependi muito. Não. Você só nasceu porque o Espírito Santo gerou você, senão você jamais nasceria. Como o seu nascimento. Você jamais nasceria se não fosse vontade dos seus pais. Pois é, nós nascemos porque foi vontade de nosso Pai que está nos céus. Deu para entender essa parte? Então, a primeira ação do Espírito Santo é regenerar, nascer de novo. E a segunda grande obra do Espírito Santo, em resumo, é santificar a nossa vida. O que é santificar? É tornar a gente mais parecido com Jesus Cristo. É tornar a nossa vida mais parecida com a vida de Jesus Cristo. É tornar a gente mais longe do pecado e mais perto dos grandes objetivos da vida que Deus nos deu. É fazer da gente a imagem de Jesus Cristo. Essas, em resumos, são as obras do Espírito Santo. Regenerar o ser humano e santificar o ser humano. Ok? E nós chegamos, então, aqui à próxima tela, que é a tela de número 30. Uma pausa, Valdir. Uma pausa para a gente fazer perguntas. Estou à disposição de vocês e ouvindo vocês. O Valdir agora vai usar aí, eu acho que o Zap e também os microfones. Eu vou abrir o Zap aqui para ajudar também. Se vir alguma pergunta pelo Zap, fica mais fácil para eu ver aqui. Então, vamos lá. Agora é a hora que vocês dão um break. Normalmente é quando um começa. Um começou, aí os outros vão na rabeira aí. Consegue me ouvir, mano? Pode estar comigo. Consegue me ouvir? Estou te ouvindo. Beleza. Tem uma aqui da Maria Clara Monteiro. Ok. Pastor, Adão e Eva vieram dos dinossauros? E onde entram os dinossauros na história do mundo? Lê o começo da pergunta que eu não entendi bem, Valdir. Lê de novo. A pergunta é se Adão e Eva vieram dos dinossauros. E ela pergunta qual o papel... Dos dinossauros? Essa pergunta? Isso, se Adão e Eva vieram dos dinossauros. E a segunda pergunta é qual o papel onde entram os dinossauros na história do mundo. Bem, eu acho que eu não entendi a primeira parte da pergunta. Se a pergunta é se Adão e Eva vieram dos dinossauros, eu não compreendi a pergunta. Talvez tenha que ser feita de uma forma mais clara, porque não há relação nenhuma entre o primeiro casal e os dinossauros. O primeiro casal, eu não sei se eu vou respondendo aqui, mas os primeiros seres humanos criados por Deus, dotados de inteligência e dotados de senso moral, ou seja, eles têm uma consciência, sabem o que é certo e o que é errado. E, portanto, eles são chamados para ser os gestores da criação. Isto é, o mundo dos humanos. Os dinossauros, na época que eles viveram, mas como parte da criação de Deus, e não como a origem da criação de Deus. Ok? A Bíblia não se preocupa em explicar a época dos dinossauros. A Bíblia não relata, mas não nega.
pela ciência, que é outra forma de Deus se revelar, nós sabemos que eles existiram em alguma época. A ciência fala em 65 milhões de anos, mas isso são tudo estimativas. Então, não há uma relação direta entre o primeiro casal, Adão e Eva, e os dinossauros, tá? Eu espero ter respondido um pouco essa pergunta, e porque ela sai um pouco do nosso tema, que é a obra do Espírito Santo, ok? Mas eu tentei dar aí pelo menos um alinhamento. Vamos lá. Por enquanto é essa, Manu. Ah, é? Eu tenho uma sobre o Espírito Santo ter gerado Cristo, né? Certo. No Maria. Essa geração tem alguma coisa a ver com a nossa ideia humana de geração também, de paternidade? Ou é diferente? Tem, de certa forma tem. Porque, veja só, Valdir, quando a Bíblia afirma que Jesus Cristo foi gerado pelo poder do Espírito Santo no útero de Maria, nós estamos falando que todo ser humano vem a este mundo, à exceção dos primeiros, que Adão e Eva, todo ser humano vem através de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, ao encontro, então, do espermatozoide humano e do óvulo feminino. Então, a gente tem a formação ali do ser humano. Então, precisa do espermatozoide humano e o encontro do óvulo feminino. No caso de Jesus, ele é o único ser humano que habitou ou habitará o planeta que ele não precisa da semente masculina. O próprio Espírito Santo, que é o criador da vida, utiliza o seu poder para gerar no útero de uma mulher a vida. Veja que ninguém mais experimentou isso. Jesus foi o único ser humano. Então, a ação do Espírito Santo não precisou que Maria tivesse relação sexual nenhuma. É por isso que os cristãos creem e afirmam que Jesus Cristo nasceu de uma virgem, Maria. Por quê? Porque não precisou de ato sexual nenhum. O próprio Espírito agiu com o seu poder e gerou vida no ventre, no útero de Maria. Deu para entender? Deu sim, mano, ficou claro. Foi o tempo de chegarem mais perguntas aqui. Vamos lá. Boa noite. Essa aqui é do Alex e da Fúria. Boa noite. Aproveitando a explicação dos dinossauros, quando Deus fala que a cobra iria rastejar sobre o próprio ventre, isso significa que a cobra tinha pernas? Eu não ouvi um comecinho. Repete o comecinho para mim, Valdir, de novo. É lá do Gênesis, mano, ainda, da criação. Quando Deus falou que a cobra rastejaria, a pergunta é se ela tinha pernas antes disso. Ela não rastejava. Aí que eu tinha entendido que tinha surgido a palavra dinossauro de novo, mas não surgiu não, né? Não, é dessa época dos... na verdade é sobre o Gênesis mesmo. Tá bom. Gente, não dá para a gente precisar, através do Gênesis, em que época aconteceu os dinossauros, tanto o aparecimento como o desaparecimento dele. Essa é uma informação da ciência que nós temos hoje, que aconteceu em torno de mais ou menos 65 milhões de anos. Eu só faço uma observação aqui, que tem cristãos que afirmam que a Terra tem 6 mil anos e que Adão tem 6 mil anos. Isso é um equívoco, porque não a Bíblia em nenhum momento ela diz que a Terra tem 6 mil anos. Nós só podemos saber de datas na Bíblia a partir de Abraão. De Abraão para cá, nós sabemos que Abraão viveu 2 mil anos antes de Jesus. Portanto, nós estamos a mais ou menos 4 mil anos de Abraão. Antes de Abraão, os tempos na Bíblia são imprecisos, porque a Bíblia não se dedica a isso. Então, vamos lá. A pergunta da serpente. A linguagem do Gênesis sugere que talvez houvesse um primórdio da serpente que nós conhecemos hoje, um animal que não andava rastejando e que, portanto, ele era capaz de ficar em pé, ele era capaz de se locomover de forma em pé. E a partir do pecado humano, o pecado humano, ele atingiu a natureza criada. Então, atingiu todas as áreas. E a serpente, como foi um instrumento de Satanás, parece que ela foi atingida também. Então, ela passou a rastejar como um sinal de uma punição de Deus. Então, é muito possível que os primórdios da serpente
ele experimentava algum tipo de sustentação que permitia que ela ficasse em pé. Bem, até hoje, tem alguns tipos de serpentes que eles andam metade do corpo em pé. Então, isso sugere que nos primórdios da criação, parece que isso acontecia também. Ok? Não, agora tem uma do Pedro Miguel. Vamos lá, Pedro. Ele pergunta se Jesus tinha que ser gerado dessa forma como foi, se ele não poderia ser filho de um casal. Bem, não, Jesus não poderia ter nascido de outra forma que não essa. E as razões são as seguintes. Primeiro, a promessa de Deus em Gênesis 3 é que Deus mandaria um Salvador para o mundo. E esse Salvador seria uma criança. E essa criança nasceria da semente da mulher. Veja, desde o Gênesis, Jesus já foi prometido como aquele que, de modo sobrenatural, entraria no nosso mundo. Repito, todo ser humano entra no nosso mundo através do relacionamento sexual entre um pai e uma mãe. Não foi o caso de Jesus. Jesus foi gerado no poder do Espírito, diretamente no ventre de Maria. Isso tem dois significados. Primeiro, Jesus é plenamente humano. Plenamente humano. Por quê? Porque todo ser humano nasce do ventre de uma mulher. Jesus nasceu do ventre de uma mulher. Portanto, plenamente humano. Mas Jesus também é plenamente Deus. Porque ele é único ao nascer sobre o poder do Espírito Santo. Todos os outros seres humanos nasceram da semente do homem. Não é o caso de Jesus. Por assim dizer, Jesus nasceu da semente do Espírito Santo. Por isso que o nascimento dele não poderia ser diferente do que foi. Ok? Tem uma agora mais uma do Alex da Fúvia. Olha aí como o pessoal se anima. É só alguém começar, Valdir. A pergunta, na verdade, começa com uma explanação. Ela diz que não sabia que a salvação era um dom, que achava que era a graça de Deus para nós. E ela então, que... dom da graça. Mas vai lá, deixa ela continuar. É isso mesmo, ela gostaria que explicasse melhor essa questão que é um dom, a salvação. Ok. Dom significa uma dádiva. Dom ou dádiva significa que você recebe algo que você não seria capaz de ter ou produzir. Então, a salvação é um dom da graça de Deus. O que é graça? Graça é a disposição de Deus de fazer o bem à sua criação. Isso é graça. E o dom é um presente da graça de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer em vários lugares que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Ou seja, nenhum ser humano foi capaz, é capaz ou será capaz de, por méritos próprios, receber salvação de Deus. Nenhum ser humano. A Bíblia diz em Romanos, todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não há ninguém que se salve a não ser por um ato de Deus. É por isso que Deus, vendo isso, a boa notícia é que Deus nos amou. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus Cristo. Isso é dom. Deu Jesus Cristo para que ele fosse a uma cruz e morrendo, todo aquele que crer no sacrifício dele, na vida dele, na promessa que ele está tendo trazido, receberia o dom do Espírito Santo, que é a vida eterna. Então, a salvação é um dom de Deus. A pergunta é, mas o ser humano não participa com nada nisso? Participa, respondendo ao dom. Primeiro Deus dá, depois a gente pega. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estou aqui com o mouse aqui na minha mão. Se eu fosse dar para você, você não tem dinheiro, você não tem condições de comprar, é impossível para você. Aí eu falo assim, eu dou esse mouse para você, é o que Deus está fazendo. Eu dou. Por quê? Porque você não tem dinheiro para isso. Imagina que isso aqui custe, sei lá, 5 milhões de dólares. É um mouse ouro puro. Você não tem como comprar isso. Aí eu digo para você, eu dou isso para você. É o que Deus faz com a gente em relação à salvação. Deus já deu, mas ainda não está com você. O que você precisa fazer para isso ser seu? Você precisa pegar. Você precisa pegar e se apropriar dessa salvação. Pois bem, como é que a gente se apropria da salvação? A Bíblia diz que é de duas formas: se arrependendo
dos pecados e deixando de seguir a sua própria vida e seguir agora os ensinamentos de Jesus, arrependimento e outra, fé. Fé é confiança em Deus e no seu projeto para o mundo e para a nossa vida. Arrependimento e fé. Então, a salvação é um dom de Deus. Ele nos dá o que a gente jamais poderia conseguir. Mas a gente precisa se apropriar dessa salvação. Como é que a gente se apropria? Com fé e com arrependimento. Ok? Legal, mano. Aqui encerrou por enquanto. Não chegou mais ninguém. Encerrou? Uhum. Então, vamos lá. Acabou de chegar mais um. Eu estou vendo alguma coisa que chegou do Maicon aqui, não é? Chegou mais uma do Alex da Fuga. Chegou uma do Maicon para você? Peraí, estou vendo aqui uma no chat, no Instagram, desculpa, no WhatsApp. Ah, no WhatsApp. Desculpa, mas Deus não poderia ter feito de outra forma a salvação, ao invés de ter mandado Jesus para nos salvar? Chegou aí para você, Valdir, essa? Chegou agora para mim. Uhum. Tá. A pergunta é, Deus não poderia ter feito de outra forma a salvação, ao invés de ter mandado Jesus para nos salvar? Não, Michael. Não poderia. E eu vou reforçar aqui o motivo pelo qual não poderia. Primeiro, a Bíblia afirma que Deus é amor. E o que significa Deus ser amor? Significa que Deus cria toda a sua criação sobre esse princípio, o princípio do amor. E o amor exige sacrifício. Veja, nenhum ser humano poderia alcançar o padrão de Deus. Como é que a gente sabe disso? É só olhar para os 10 mandamentos. O padrão de Deus é aquele. O padrão moral de Deus é aquele. Então ele manda a gente não ter outros deuses além dele. A gente faz isso o tempo todo. Faz do nosso filho um Deus, faz do nosso trabalho um Deus, faz do nosso dinheiro um Deus, faz dos prazeres um Deus. Ou seja, a gente já falha no primeiro. Segundo, não fazer imagem de escultura de Deus. Não deixa Deus ser representado por outra coisa. A gente faz isso o tempo inteiro. Tem um monte de coisa que está representando Deus para a gente. Terceiro, não tomar o nome de Deus em vão. Eu estou explicando já há algum tempo na igreja, no curso de batismo, que tomar o nome de Deus em vão não é você falar uma gracinha, uma piada a respeito de Deus. É você ser chamado filho de Deus e agir no mundo como se não fosse um filho. E aí a pessoa fala assim, você aí que é filho de Deus? Ser filho de Deus é assim? Quando as pessoas falam isso, a gente está tomando o nome de Deus em vão. Deus manda a gente trabalhar direito e descansar direito, que é o mandamento do sábado. A gente faz isso errado. Deus manda a gente honrar pai e mãe e as autoridades. Frequentemente a gente está desobedecendo. Deus manda a gente não cobiçar, não matar, não mentir, não fazer fake news, não adulterar. A gente faz tudo isso em perfeição durante a vida toda? Pois é. Para a gente ser salvo por nossos méritos, a gente teria que fazer tudo isso certo e fazer tudo isso certo a vida toda. Alguém consegue fazer isso? Alguém diz que fez isso? Pior, João vai dizer, se alguém afirmar que faz isso, é mentiroso. A própria Bíblia já responde a isso. Então não tinha outro jeito. Se Deus quisesse nos salvar, ele teria que ele mesmo fazer isso. E como é que Deus poderia nos salvar sem que o princípio de justiça dele fosse quebrado? Porque Deus sustenta a sua justiça. Se Deus chegasse e falasse assim, eu vou perdoar todo mundo, está tudo certo a partir de agora, Deus agiria em amor. Mas seria injusto, porque o pecado não foi pago. Deus distribuiria no universo dele um princípio de injustiça, e Deus jamais faria isso. Deus continua sendo amor, e Deus continua sendo justiça. Para serem amor e justiça, Jesus teria que morrer. Deus veio ao nosso mundo, isso é amor. E Deus morre para pagar o preço moral do pecado, isso é justiça. E essa justiça é acreditada a todo aquele que se arrepende e confessa Jesus como Salvador. Então, não poderia ser diferente, senão Deus teria que negar a si mesmo, e Deus não nega a si mesmo, ele continua sendo amor, e ele continua sendo justiça. Ok? Mais alguma? Tem mais uma aqui, eu só queria avisar, se alguém quiser fazer pergunta por áudio, só levantar a mãozinha aí no Zoom, que eu abro o microfone, tá? Legal. Tem mais uma aqui, mano, do Alex da Fuga. Ele está perguntando se, então, o Espírito Santo não chegou aqui na Terra somente quando Jesus disse que deixaria o Consolador.
Porque ele já estava inspirando os escritores da Bíblia anteriormente? Exatamente. O Espírito Santo, veja, a Trindade, ela sempre existiu, Pai, Filho e Espírito Santo. É que na história da salvação, uma das pessoas da Trindade se evidencia. Por exemplo, na criação é o Deus Pai. Na criação é o Deus Pai. Na execução da redenção, que é a vida de Jesus e a morte de Jesus, é o Deus Filho. E depois, em Pentecostes, no derramamento do Espírito, é o Deus Espírito Santo. Mas o Espírito Santo está desde sempre. Na criação, em Gênesis 1:1, o Espírito Santo está lá, construindo o nosso mundo com o Deus Pai e o Deus Filho. Então, em todos os momentos do Antigo Testamento, o Espírito Santo está lá. Agora, no Novo Testamento, quando Jesus foi ao céu e nos deu o Consolador, o outro Consolador, o derramamento do Espírito, o Espírito Santo passou a atuar de forma mais intensa, em primeiro lugar, e segundo, ele foi derramado sobre toda a criação de Deus. Então, o Espírito Santo estava no Antigo Testamento e está no Novo Testamento, mas no Novo Testamento, a partir da sua descida, do seu derramamento, ele está atuando de forma mais intensa, e segundo, ele está atuando de forma mais ampla, porque agora toda a criação de Deus está sendo beneficiada pela vinda do Espírito Santo de forma derramada, ok? É isso, mano. Por aqui no chat acabou. Legal. Então vamos caminhar um pouquinho adiante? A gente tem mais aqui 15 minutinhos de explanação e depois a gente vai para algumas perguntas finais. Vamos continuar então, Valdir? Vamos, nós paramos aí no slide de número 29, vamos ao 30. Que tem a ver com a pergunta aí de vocês. A pergunta da Fúvia, eu acho, do Alex e de outros irmãos. A salvação é um dom de Deus? Sim, a salvação é um dom de Deus. Agora, deixa eu explicar melhor isso. A salvação é tanto uma coisa que já aconteceu por uma ação de Deus, mas é também uma coisa que está acontecendo porque o Espírito Santo está aplicando a salvação a nós. Vamos entender isso melhor. Primeiro, o que significa salvação? Salvação é um ato de Deus, porque nenhum ser humano poderia fazer por conta própria. Então, é um dom de Deus, é uma dádiva de Deus que exige uma resposta humana. É Deus quem faz, mas o ser humano precisa responder. Lembra do mouse? É Deus que dá, mas a gente precisa se apropriar disso. Mas então, o que é que Deus faz na salvação? Deus faz essencialmente duas coisas. Primeiro, Deus nos dá o perdão dos pecados. Vamos entender isso. Por que é que Deus dá o perdão dos pecados? Porque só Deus pode fazer isso. Só Deus pode perdoar pecados. Por que só Deus pode perdoar pecados? Porque todo pecado é contra Deus. Como assim todo pecado é contra Deus? Eu xinguei alguém, não é contra a pessoa? Não. Você pecou primeiro contra Deus, depois contra a pessoa. Todo pecado é contra Deus, todos sem exceção. Por quê? Porque Deus é o padrão moral do universo. Qual é o padrão de Deus? É o padrão dos 10 mandamentos. Aquele é o padrão de Deus. Toda vez que a gente peca, seja contra a natureza, seja contra as pessoas, contra os nossos familiares, contra quem for, é um pecado contra os 10 mandamentos. Por exemplo, quando você cobiça alguma coisa, que é o 10º mandamento, você está pecando contra alguém que você está cobiçando, ou alguma coisa que você está cobiçando, mas você está pecando contra Deus, porque o padrão de Deus é não cobiçarás. Você está falhando contra o 10º mandamento. Quando você mente para alguma pessoa, você está pecando contra a pessoa, que é o 7º ou 8º mandamento. Mas você está pecando primeiro contra Deus, porque Deus é verdade. O padrão de Deus é a verdade. Quando você lida com a mentira, você peca contra Deus. Então, o ato de salvação é Deus vindo ao nosso encontro e perdoando os nossos pecados. É como se Deus falasse, olha, a partir de agora que você tornou-se meu filho, é eu que estou dando essa herança para você, eu estou cancelando todos os seus pecados. Eu estou cancelando, eu nem vou olhar mais para eles.
Aí você fala assim, Deus, mas eu vou pecar ainda daqui para frente, eu não tenho mais prazer no pecado, eu não quero pecar, mas eventualmente eu vou pecar. Aí Deus olha para a gente e fala, eu sei, é por isso que o sangue do meu Filho Jesus Cristo vai te purificar de todo pecado, os pecados que já aconteceram e os pecados que vão acontecer. Só Deus podia fazer isso. Então, a primeira coisa que Deus nos dá na salvação é o perdão dos pecados, porque todo pecado é contra Deus. Segunda coisa que Deus nos dá na salvação é o dom do Espírito. O que significa isso? O Espírito Santo, o Espírito de Jesus, vem morar dentro de nós. Nós nos tornamos habitação do Espírito Santo. Nós nos tornamos templos do Espírito Santo. Então, são essas duas grandes dádivas da salvação. Primeiro, nós temos os pecados perdoados. E segundo, nós ganhamos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus vem morar em nós. Isso é o dom do Espírito. São as duas grandes dádivas da salvação, ok? Então, na tela que nós estamos vendo aqui agora, olha, primeiro, perdão dos pecados, eu já expliquei, e o dom do Espírito eu comecei a explicar. O dom do Espírito significa três coisas. Primeiro, o Espírito vir morar na gente significa que Deus nos garante que nós somos propriedade dele e jamais, jamais vamos sair da existência, porque nós estamos dentro da vida eterna. Então, essa é a promessa. Quem tem o Espírito Santo sabe que já entrou na vida eterna e jamais vai sair da vida eterna. Essa é a primeira promessa. A segunda coisa, um selo. O selo quer dizer, quando você vê um selo, você lembra de propriedade e lembra de qualidade, não é isso? Vamos pensar aqui num selo, sei lá, o selo da Amazon, quando você recebe uma encomenda. Quando você vê o selo da Amazon, você fala assim, essa mercadoria era originalmente da Amazon. E segundo, ela tem um padrão de qualidade da Amazon, porque se não tivesse, a Amazon não ia colocar o nome dela numa mercadoria. Pois é isso que Deus faz conosco. Ele nos dá um selo, o selo do Espírito. O que diz o selo do Espírito? Que nós somos propriedades de Deus. Segundo, que nós vivemos uma nova qualidade de vida, a qualidade de vida no Espírito, a vida de Jesus. Em terceiro lugar, o dom do Espírito significa uma capacitação espiritual para não pecar. Presta atenção. Quando Deus criou o homem e ele caiu em Gênesis 3, na queda do humano, o ser humano não conseguia mais não pecar. Olha só que coisa interessante. Em Gênesis 1 e 2, o ser humano não pecava. Em Gênesis 3, ele agora não consegue não pecar, ele peca sempre. Até que o Espírito Santo foi derramado em Pentecostes, os seres humanos não tinham o poder para não pecar. É que Deus não levava em conta a multidão de pecados, é o que Hebreus ensina. Mas a partir da descida do Espírito Santo, nós somos dotados de um novo poder, de uma nova capacitação. É a capacidade de dizer não ao pecado. A gente peca ainda? Peca. Mas a gente agora tem um poder, o poder do Espírito Santo, para dizer não ao pecado. E antes da vinda do Espírito Santo, a gente não tinha esse poder. Então é isso que significa o dom do Espírito. O dom do Espírito não é falar língua estranha, o dom do Espírito não é você ter um monte de sinais espirituais, não é nada disso. Isso é dons espirituais. O dom do Espírito, que é outro nome para batismo no Espírito, significa basicamente três coisas. Primeiro, em você está uma promessa. Qual promessa? Você nunca mais sairá da vida eterna. O Espírito Santo habita você. Segunda coisa, você tem um selo que você é propriedade de Deus e um selo de uma nova qualidade de vida, a vida no Espírito. Terceiro lugar, você recebeu um poder sobrenatural para dizer não ao pecado. É este que é o dom do Espírito Santo e isso que significa ser batizado no Espírito Santo. Ok? Então, vamos lá. Próxima telinha. Aqui é justamente a resposta humana. Se Deus é aquele que nos traz a salvação é um dom de Deus, é um dom em que ele nos dá o perdão de pecados e nos dá o dom do Espírito, como é que eu devo responder a essa dádiva de Deus? Com duas coisas. A Bíblia ensina. O arrependimento. E o que significa arrependimento? Arrependimento é você abrir mão de tentar ser o Senhor da sua vida.
se você manda na sua vida, você não se arrependeu coisa nenhuma. Ah, pastor, mas eu fiz uma oraçãozinha que eu dei uma pisada na bola aqui, eu xinguei a minha mulher, mas eu já me arrependi. A pergunta é, você mudou de atitude e agora vai obedecer a palavra de Deus? Não, ainda não. Então você não se arrependeu coisa nenhuma. No máximo, você teve um remorso. A resposta à salvação de Deus é você dizer, Senhor, eu não controlo mais a minha vida, eu não sou dono da minha vida. É o Senhor, pela tua palavra, que controla a minha vida. Por isso que no Novo Testamento nós vamos ver a seguinte palavra, quem quiser me seguir, disse Jesus, deve fazer o quê mesmo? Negar a si mesmo. Isso é arrependimento. Então a resposta à salvação de Deus é, em primeiro lugar, arrependimento, negar a si mesmo. Segundo lugar, é viver pela fé e não pelo que você está vendo. Fé em Jesus, fé na obra que ele fez e fé que ele vai colocar o nosso mundo em ordem no fim da história. Fé é confiar em Cristo e confiar na sua obra de redenção. Então agora o processo de salvação está completo. Primeiro Deus age. E o que Deus nos dá? Deus nos dá duas coisas, perdão dos pecados e o dom do Espírito. Como nós respondemos a essas dádivas de Deus? Nos arrependendo, portanto, vivendo uma vida que a gente nega a nós mesmos e confiamos em Cristo. E segundo, nós confiamos em Cristo. Confiar em Cristo significa seguir a sua palavra, aos seus ensinamentos. Isso é confiar em Cristo. Ok? Vamos ao próximo. Estamos avançando. Agora nós vamos dar um resumo de tudo que nós vamos aprender, ou estamos aprendendo já, sobre a obra do Espírito Santo. Olha quanta coisa, são 12 itens. Eu vou ler, depois eu vou explicar um pouquinho, e depois nas próximas aulas eu vou aprofundando. Primeiro, nós já aprendemos, essa parte já foi, o que foi ou o que é o derramamento do Espírito Santo. O que é esse derramamento? É a forma como o Espírito Santo veio na festa de Pentecostes, como uma promessa do próprio Jesus Cristo. Quando Jesus foi aos céus, ele enviou o Espírito Santo, e com a vinda do Espírito Santo, diferentemente de como acontecia no Antigo Testamento, que o Espírito Santo visitava pessoas, agora o Espírito Santo vem habitar aos nascidos de novo, vem dar poder à igreja para fazer a sua missão e vem encher o mundo de beleza, de ciência, de arte. Isso é graça comum, que é uma obra do Espírito Santo. Então é isso. O derramamento do Espírito Santo é uma forma mais intensa e mais ampla da presença de Deus no mundo. Nós já aprendemos isso, eu praticamente não vou voltar mais. Hoje nós aprendemos já o que é selo do Espírito Santo. O que é selo do Espírito Santo? É a marca da propriedade que nós somos de Deus. O fato do Espírito Santo habitar dentro de nós comunica que nós somos propriedade de Deus. E nós agora também temos uma nova qualidade de vida, a qualidade de vida no Espírito. Isto é o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo não é você falar em línguas. Por favor, se você aprendeu isso, aprendeu absolutamente equivocado. O selo do Espírito Santo, a prova é que você nega você mesmo, você é propriedade de Deus. E que você vive uma nova qualidade de vida, a vida no Espírito. Isso é o selo do Espírito Santo. E o símbolo desse selo é o batismo nas águas. O selo é algo interior. E o batismo nas águas é algo exterior que comunica esse selo. Então, a segunda coisa. Terceira coisa que nós falamos por cima e eu vou enfatizar agora. O que é o batismo no Espírito Santo? Então, primeiro eu vou dizer o que não é o batismo no Espírito Santo. Primeiro eu vou explicar aqui que há duas perspectivas entre os cristãos. Há uma primeira perspectiva que sempre existiu na igreja, do ano zero da igreja, que foi mais ou menos lá o ano 33, na ressurreição de Jesus, até 1900, portanto, 19 séculos, 1900 anos. Que a igreja sempre entendeu que ser batizado no Espírito é receber o selo do novo nascimento, de que nós somos propriedades de Deus, e receber o poder de viver essa nova vida, essa nova qualidade de vida, que é a vida no Espírito.
Isto é ser batizado no Espírito. É o início da vida cristã. É receber o dom do Espírito. Veja, se a obra da salvação é você receber perdão dos pecados, e receber o dom do Espírito, essa segunda parte da salvação, que é receber o dom do Espírito, é precisamente ser batizado no Espírito. Ok? Então, a igreja sempre compreendeu isso, mas por volta do ano 1900, a igreja entrou num esfriamento espiritual muito grande. E Deus levantou pessoas como John Wesley, e mais tarde, um pouquinho, um cara chamado William Seymour, que era um pastor negro americano, que era da igreja metodista, lá na Califórnia, e ele convocou a sua igreja a orar, a buscar o enchimento do Espírito Santo. Olha só, buscar o enchimento do Espírito Santo. E eles começaram a orar todos os dias, todas as noites, começaram a viver mais em comunhão, e Deus visitou eles. Visitou de uma forma extraordinária, com muitas coisas sobrenaturais. E, inclusive, com o reavivamento do dom de línguas, que passou a acontecer, que é bíblico. E aí o que aconteceu? A partir daí, esse reavivamento, através da oração, através do arrependimento, em que Deus visitou essas pessoas, equivocadamente foi chamado de batismo no Espírito Santo. Quando o correto seria chamar de visitações sobrenaturais do Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo acontece no ato do arrependimento. Toda pessoa que se arrependeu e recebeu a oferta da salvação, ela foi batizada no Espírito. Agora, isso basta? Não. A Bíblia manda a gente buscar ser cheio do Espírito Santo. E foi o que William Seymour e os seus seguidores fizeram. E eles receberam um avivamento de Deus. E com esse avivamento, o dom de línguas. Só que foi chamado equivocadamente de batismo no Espírito Santo. Então, no meio pentecostal, no movimento pentecostal, passou-se a ter esse entendimento. Uma pessoa primeiro passa pela conversão e depois de um tempo ela recebe o batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção. Qual é o problema disso? É que acabou tendo na igreja uma percepção que tinha crentes de primeira classe e crentes de segunda classe. Quem eram os crentes de primeira classe? Aqueles que tinham passado pela conversão e pelo batismo no Espírito Santo, com a evidência de falar de línguas. E quem era o crente de segunda classe? Aquele que só se converteu. Aquele que só se recebeu o dom do Espírito, mas ainda não recebeu o dom de línguas. Isso é um absurdo do ponto de vista do Novo Testamento. Então, o que acontece? O nosso ensino, na nossa igreja, na comunidade Atos, é um ensino histórico sobre a doutrina do Espírito Santo. Embora nós cremos nos atos sobrenaturais do Espírito Santo, nós, a nossa igreja, cremos que Deus ainda dá dons de línguas e a pessoa deve orar para receber. Nós só vamos orientar como utilizar o dom de línguas. Mas nós não entendemos, como o movimento pentecostal, que a evidência do batismo do Espírito Santo é apenas o dom de línguas. De jeito nenhum. Todo cristão nascido de novo recebe o dom do Espírito, e esse dom do Espírito é o batismo no Espírito Santo. E a partir daí, ele deve buscar o enchimento do Espírito Santo, da onde virão os outros dons espirituais. Ok? Então, isso é o batismo. Olha, cheguei aí até o item 4. Eu nem vou adiante, porque eu sei que vai surgir um monte de perguntas. Então, a partir da próxima aula, nós vamos continuar a partir dos símbolos do Espírito Santo e já entrando em Atos. Eu estou evitando entrar em Atos, estou pedindo para vocês lerem, porque sem entender isso aqui, não dá para entender corretamente Atos. Por isso que eu estou evitando, mas estou pedindo para vocês lerem. Nesse momento, você tem que ter lido, no mínimo, até o capítulo 6, no mínimo. Mas se puder, já vai lendo mais, tá bom? Valdir, perguntas, porque eu sei que já vai gerar, porque esse assunto aqui é um pouquinho mais complexo. Já temos 3 aqui. Né? Já tem 3? Já abriu assim? Uhum. Então vamos. Da Cláudia Salvador. Como saberemos se seremos realmente salvos por Deus? E uma segunda parte da pergunta é sobre perdão. Se nós pedimos perdão, se Deus realmente nos perdoa. Olha só, eu vou começar respondendo pela segunda parte, sobre perdão. O perdão é um ato da graça de Deus
que anula a nossa culpa por causa do que Cristo fez na cruz. Por isso que a gente diz que o sangue de Jesus, quando a gente está falando sangue de Jesus, nós estamos falando a vida doada de Jesus no Calvário, nos purifica, nos compra, apaga os nossos pecados. Então, a garantia de que nós somos perdoados por Deus em relação a um pecado é se nós cremos em Jesus. Porque a Bíblia afirma que se nós cremos em Jesus, o Espírito Santo imputa a nós a justificação, o perdão dos pecados. Então, nós somos justificados não pela nossa vida perfeita, mas pela vida perfeita de Jesus. Então, todas as vezes que nós oramos a Deus com sinceridade de coração, pelos méritos de Jesus, e nos arrependemos e prometemos abandonar o pecado, é uma certeza que Deus perdoa os nossos pecados. Essa é a segunda parte da pergunta. A primeira parte eu esqueci, Valdir, me lembra aí. A primeira parte é sobre salvação. Como saberemos se seremos realmente salvos por Deus? Pois é. Esse é um grande mistério na Bíblia Sagrada, porque a Bíblia Sagrada afirma que Deus nos salvou e isso é suficiente, ele vai nos levar até o último dia, mas a Bíblia também fala para a gente trabalhar a nossa salvação. É um grande mistério isso na Bíblia. Mas tem algumas evidências. Uma das evidências que nós sabemos que estamos salvos e no caminho da salvação é, em primeiro lugar, se o Espírito Santo habita dentro de nós. Aí você vai perguntar, e como é que eu sei que o Espírito Santo habita de nós? Há uma prova irrefutável. Primeiro lugar, se o Espírito Santo habita dentro de você, você não consegue conviver bem com o pecado. Você ainda peca, porque a sua redenção não foi completa ainda. Mas você já recebeu um poder espiritual para negar o pecado, para dizer não. E quando você peca, você fica mal. Quando você peca, você tem uma consciência que você é de Deus. Você não foi criado para isso. Isso afeta a sua humanidade, isso diminui você. Você não está agindo como um filho de Deus. Isso é a prova de que o Espírito Santo está habitando a gente. Porque se ele não estivesse habitando a gente sequer perceberia isso. E se o Espírito Santo está habitando a gente, nós ganhamos esse prêmio da salvação e ele está aperfeiçoando a salvação em nós. Ok? Tem mais uma aqui, mano, do Diogo. Sobre salvação. Ele pergunta se a salvação é individual ou coletiva. E ele fala que ainda tem dúvida sobre isso e se tem alguma citação bíblica que explica isso. Tá, a primeira parte é se a salvação é individual ou coletiva, e a segunda? Se tem algum texto bíblico de apoio para isso. Ah, legal. Vamos lá. Excelente pergunta essa. Excelente pergunta, porque eu vou repetir aqui uma coisa que eu tenho dito na nossa igreja e um dos principais erros bíblicos em relação à doutrina da salvação. A salvação, ela tem uma dimensão tanto pessoal como coletiva. Vou repetir. A salvação, ela tem uma dimensão tanto pessoal quanto coletiva. Mas jamais a salvação é algo particular. Veja que eu afirmei que a salvação é algo pessoal, mas não particular. Em outras palavras, Deus não veio salvar você como indivíduo. Não. Deus veio salvar você colocando você dentro do corpo de Cristo, que é a igreja. Então, Deus veio salvar a igreja, veio salvar a humanidade, e a igreja é a embaixada de Deus da nova criação. A igreja é chamada de nova humanidade. E o que é salvação? É você ser incluído nessa nova humanidade. Então, você tem um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, mas esse relacionamento se transforma num relacionamento coletivo no corpo de Cristo. Ser salvo é precisamente você ser incluído no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, não tem essa de salvação particular. Não, eu estou fazendo de tudo aqui porque, às vezes, a gente fala assim, a salvação é particular, então cada um cuida da sua vida. Não existe isso na Bíblia. Não existe.
A salvação, ela tem uma dimensão pessoal, eu preciso ter um relacionamento correto com Jesus Cristo, mas imediatamente eu sou chamado para ir ao mundo, pregar o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê, for batizado, seja salvo, para que façamos discípulos de Jesus. Então, não existe um cristão que fala, eu já estou salvo, já lidei com a minha salvação pessoal, está resolvido. Mentira! A Bíblia não garante isso, nunca falou disso. Então, salvação nunca é algo particular, é algo pessoal, que nós temos um relacionamento pessoal com Cristo, mas Cristo nos inclui no seu corpo, a igreja. Portanto, Deus veio salvar a humanidade para tornar essa humanidade uma nova humanidade, que é chamado de igreja, e que vai ser o centro da nova criação do novo mundo de Deus. Ok? Beleza, a próxima é do Diogo também. Como que é? Fala um pouquinho mais alto, Valdir. A próxima pergunta é do Diogo também. Vamos lá. Ele pergunta se tem algum relato marcante na história, fora da Bíblia e da história da igreja, que foi considerado uma ação de obra do Espírito Santo. Algo marcante na história. Repete novamente, se teve um relato de alguma ação ou de algum evento na história? Algum relato de evento, né, na história que foi considerado ação, obra do Espírito Santo, algo marcante. Algo marcante, porque os eventos da história são eventos que o Espírito Santo está agindo, ora controlando, há uma liberdade vigiada, por assim dizer, na história da redenção. Então, todos os atos redentores de Deus no mundo, sempre houve a ação do Espírito Santo. Mas, talvez ele esteja perguntando atos mais marcantes. Muitos, muitos. Primeiro, a formação da Bíblia na história. A Bíblia foi formada durante 1.600 anos, 16 séculos. 16. Oi, achou? O que aconteceu? Mano, estamos sem seu som. Ok, eu acho que voltou, né? Isso, então, a formação do cântico é uma obra do Espírito Santo, inegável, porque seria impossível ter aquela unidade que a Bíblia tem, sendo escrita por 40 pessoas, em épocas diferentes, durante 1.600 anos, escrita em 3 idiomas, por pessoas que nunca se viram, nunca se conheceram, tinham culturas completamente diferentes. Então, essa é uma ação da obra do Espírito Santo. Segundo, a Reforma Protestante no século XVI, uma obra claramente do Espírito Santo, porque a igreja cristã, que era naquela época apenas a igreja católica, acabou se desviando do evangelho, começou a ter uma série de corrupção religiosa na igreja, os padres vendendo a fé, vendendo o perdão, a corrupção política, corrupção financeira, corrupção sexual, corrupção moral. Então, o Espírito Santo age através dos reformadores, os principais deles são Martinho Lutero e João Calvino, mas teve muitos outros, e renova a igreja, eles se voltam aos ensinos da Bíblia, afasta de tudo que não é Bíblia, eles afastam, então o Espírito Santo refina, restaura, renova a sua igreja, e aí nasce um retorno ao ensino dos apóstolos. Então, eu quero corrigir uma coisa aqui, as pessoas falam, não, a primeira igreja foi a igreja católica e a igreja evangélica protestante veio depois. Não, não, na história sim, mas o que a igreja evangélica e protestante faz é voltar ao ensino dos apóstolos. Ela não trouxe um novo ensino, ela voltou ao ensino original que havia sido desviado. Isso é uma ação clara do Espírito Santo. Outra ação clara, por exemplo, é o Espírito Santo agindo, por exemplo, no ano 3, no século 3 e no século 4, através de um homem chamado Constantino, em que ele abre com uma vitória militar, ele abre o espaço para o evangelho no Império Romano. O Império Romano, que era perseguidor dos cristãos, passa a ser agora apoiador dos cristãos. E há uma infinidade de outros eventos no mundo. Por exemplo, os movimentos de avivamento com John Wesley na Inglaterra, em que a igreja foi renovada. Os avivamentos com William Seymour na Califórnia no começo do século XX, obra do Espírito Santo. A gente pode dizer que a vitória
dos aliados na Segunda Guerra Mundial, que é um fato histórico, é uma obra do Espírito Santo, que se você conhece a história, sabe como a guerra mudou de uma hora para outra, através de pessoas que eram tementes a Deus, é uma obra do Espírito Santo. E há muitos exemplos aqui que eu poderia dar. Mano, o Alex, né, da Fúvia, vai fazer uma pergunta pelo microfone, tá? Vamos lá. Oi, pastor. Alex, faz bem o áudio está meio baixo aqui. Pode falar. Oi, pastor. A paz, tudo bem? Tá me escutando? Tá. A minha pergunta é, pastor... Tô te escutando, pode ir. Tá, a minha pergunta é assim, ó. O Espírito Santo, ele pode influenciar fisicamente em cada ser humano, ou ele é somente só como se fosse verbal? Ele influencia como se estivesse soprando em nossos pensamentos, ou coisa assim. Por que eu digo isso, né? Aconteceu um fato, quando eu trabalhava numa empresa, que era uma descida à rua, eu trabalhava de frente, né? E aí tinha uns caminhões que paravam de frente, porque assim, toda vez que eu saía da empresa, eu corria para casa e não olhava para os lados, né? Tá. E certo dia, pastor, numa dessas saídas eu travei e parei, acho que mais ou menos por uns 30 segundos, eu não entendi o que aconteceu, né? Aí quando eu voltei em si, um carro passou com tudo, como se estivesse, sabe, a muitas velocidades por hora, né? E nesse momento eu vi que eu tive um livramento, né? Eu queria saber se isso é influenciado pelo Espírito Santo. Ele pode também, por exemplo, no caso, travou meu corpo, travou minha ação ali para não atravessar aquela rua, para não ser atropelado? Tá. Eu acho que eu entendi agora. Ainda bem que você explicou assim, porque eu tinha entendido de forma diferente. De qualquer maneira, eu vou responder as duas perguntas. O que eu tinha entendido e o que você de fato perguntou. Eu tinha entendido se o Espírito Santo pode se manifestar de forma visível, que apareça no próprio corpo nosso. Se fosse essa pergunta, a resposta é sim. Por exemplo, há visitações do Espírito Santo que podem levar o nosso corpo a fazer coisas que naturalmente a gente não fazia. Por exemplo, há pessoas que têm visitações tão fortes do Espírito Santo, que estão orando muito, que estão jejuando, que estão mergulhando na palavra de Deus, que às vezes elas têm uma espécie de um arrebatamento espiritual, um arrebatamento dos sentidos, e ela passa a ter um tempo de plena comunhão com a Trindade, de uma forma muito intensa. Isso é possível acontecer. Agora, não confundir isso com esses shows gospel, que a pessoa está caindo com o terno de alguém. Não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de uma comunhão intensa. Por exemplo, uma pessoa pode também estar tão cheia do Espírito, buscando tanto o Espírito, o enchimento do Espírito, que ela pode tremer, que ela pode se alegrar, pode chorar intensamente. O Espírito de Deus provoca isso, que é um poder para além do que o nosso corpo está acostumado. Mas me parece que não foi isso que você perguntou, eu só estou respondendo para elucidar. Você respondeu se o Espírito Santo pode agir de forma a nos socorrer de um perigo que a gente está passando. Pode. Eu só diria que a gente só tem que tomar um cuidado aí, porque tem a ação dos anjos de Deus. A Bíblia diz claramente que os anjos de Deus, eles estão agindo no nosso mundo como mensageiros de Deus e cuidando da gente também. Então, os anjos agem sobre a orientação, digamos, do Espírito Santo. Então, tem coisas que nós não enxergamos no nosso mundo físico, mas eles estão acontecendo no mundo espiritual. Por exemplo, o fato de você estar saindo de algum lugar e por algum motivo você, sei lá, ficou um pouco... A sua mente não estava com foco naquilo e você, de repente, viu um carro passar do lado de você. Certamente é um cuidado dos anjos de Deus. Isso é uma obra do Espírito Santo. Então, os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e os livra. O que é temer ao Senhor? É ser habitado pelo Espírito Santo. Então, claramente, essa é uma experiência que pode não, foi uma ação do Espírito Santo, muito provavelmente através de um anjo que a gente não vê, mas a Bíblia diz que eles estão atuando no nosso mundo. Espero ter respondido. Respondeu, obrigado. Boa noite. Boa noite. Temos mais, Aldir? Temos uma da Cláudia. A Nani está com a mão levantada aqui. Eu não sei se ela quer fazer uma pergunta. Deixa eu ver. Vamos lá. Só abre o áudio aí quem for fazer por áudio.
Nani, eu vou tentar abrir seu microfone, enquanto isso eu vou falar a outra pergunta para o Manu. Pastor, aqueles que não foram batizados nas águas não serão salvos? Essa é a pergunta da Cláudia Salvador. Quem não foi batizado nas águas não será salvo, é isso? Isso, é uma pergunta se quem não foi batizado nas águas... Cláudia, ela vai depender de uma coisa. Primeiro, a pessoa não foi batizada nas águas porque não foi possível, não houve oportunidade, ou não foi batizado nas águas porque não quis. Então, vamos lá, vamos responder. Se a pessoa não foi batizado nas águas porque não quis, isso significa que ela não quer ter um compromisso pessoal com Jesus Cristo. Então, a salvação não está nela. Porque quem não confessar Jesus Cristo como Senhor e assumir publicamente esse compromisso, que é o batismo, a Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Por que a Bíblia está afirmando isso? Crer em Jesus é assumir um compromisso pessoal com Jesus Cristo. E ser batizado é dar um testemunho público desse compromisso pessoal. Então, a salvação ela envolve um ato interno e um ato externo. O ato interno é confiar em Jesus Cristo, crer em Jesus Cristo. E o ato externo é confessar Jesus diante de todas as pessoas. Como é que a gente confessa Jesus diante de todas as pessoas? Pelo ato do batismo, passando pelas águas. Então, se a pessoa diz assim, eu sou cristão, eu me converti, eu creio em Jesus, eu aceitei Jesus, mas não quero me batizar, então ela não se converteu, ela não creu em Jesus, ela não faz parte do corpo de Cristo, porque ela não tem um testemunho público a respeito de Jesus Cristo como Senhor. Agora, se a pessoa recebeu Jesus Cristo, se arrependeu e não teve oportunidade de se batizar, isso não faz a pessoa perder a salvação. Exemplos: o ladrão da cruz confiou em Jesus Cristo, se arrependeu dos seus pecados, mas não teve a oportunidade de se batizar. Outros exemplos na história. Eu, por exemplo, já presenciei isso. Pessoas que passaram pela conversão, receberam o dom da fé, receberam o Espírito Santo, portanto foram batizados no Espírito, mas por um motivo de acidente faleceram antes de passar pelo batismo nas águas. Essa pessoa foi guardada em Deus e recebeu a salvação. Espero ter respondido. Manu, tem uma do Regis aqui. Vamos lá, Regis. Está perguntando se Satanás pode se passar pelo Espírito Santo com profecias, revelações, ou predizendo o futuro, o que vai acontecer, alguma coisa assim. Pode, excelente pergunta. O Regis está perguntando se Satanás, esse ser espiritual inimigo dos homens, ele pode se passar imitando a Deus e ao trabalho e a obra do Espírito Santo e a pessoa do Espírito Santo, confundindo a igreja e as pessoas. Pode, e ele faz muito isso. Por exemplo, a Bíblia diz que Satanás é um ser tão astuto e poderoso que ele pode se passar por um anjo de luz. Então, imagina o que ele pode fazer para enganar os seres humanos. Então, Satanás na história tem enganado nações, tem enganado pessoas, tem enganado líderes. Então, Satanás pode fazer isso. A pergunta é, como é que a gente não é enganado? E a resposta eu dou com muita alegria. Na nossa aula, nós aprendemos que o Espírito Santo é o Espírito da palavra de Deus. E a palavra de Deus só é palavra de Deus quando ministrada no poder do Espírito Santo. Tudo que se diz ser do Espírito e não pode ser comprovada pela Bíblia Sagrada ou nega a Bíblia Sagrada é engano de Satanás. Simples assim. É por isso que as pessoas, ao ouvir uma expressão espiritual, não deve simplesmente falar, eu não acredito em nada que do Espírito. Se você fizer isso, você não está crendo na Bíblia, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo age com coisas sobrenaturais. Mas a mesma Bíblia manda você olhar para as Escrituras para conferir se isso não está ferindo princípios da palavra de Deus. Se está ferindo, não é obra do Espírito. Vou dar um exemplo. Giz e eu, no começo da nossa comunidade Atos, a gente estava fazendo visitas às pessoas nas casas e nós fomos visitar uma pessoa. Uma pessoa morava, a mãe e um filho, e o filho disse assim, vocês poderiam visitar a gente, que a minha mãe está doente, está numa cama, e eu queria muito que vocês orassem. A gente, claro, e nós fomos lá. Entramos na casa, e a mãe dele estava deitada na cama, e nós chegamos lá, vimos que ela não estava muito bem,
e começamos a cantar. E depois de cantar, nós oramos. Enquanto Giz e eu estávamos orando, aquela mulher que estava sentada na cama, ela começou a falar em línguas. Em qualquer situação, nós entenderíamos que aquela mulher estava sendo renovada pelo Espírito de Deus e recebendo, inclusive, um dom espiritual, o dom de falar em línguas. Mas olha só o que aconteceu. Enquanto nós orávamos, eu lembro que a Giz estava orando de olhos abertos, enquanto eu orava por aquela mulher, e ela me fez um sinal. Um sinal para escutar o que a mulher estava falando. E quando nós paramos de orar e aquela mulher ficou falando aquilo que a gente achava que poderia ser uma língua estranha, havia uma voz gutural falando pela boca dessa pessoa, aquela voz esquisita, falando assim: eu vou matar ela, eu vou matar ela, eu vou matar ela. Só que se você não ouvisse, tivesse discernimento, você achava que era uma língua estranha, portanto, uma expressão do Espírito Santo. E não tinha nada de expressão do Espírito Santo. Era o demônio falando na boca dela que ia matá-la. Nós paramos a oração e, na autoridade do poder do nome de Jesus, expulsamos aquele espírito maligno. Isso é um dos exemplos de como espíritos malignos podem se passar como espírito de luz, agindo como se fosse o poder do Espírito Santo para nos enganar. Qual a única forma de não nos enganar? A gente conhecendo a Bíblia Sagrada. E esse é o motivo pelo qual você está fazendo esse curso e eu estou ministrando esse curso. Ok? Encerrou, mano. Encerrou? Uhum. Então vamos lá. A aula hoje foi dinâmica, hein? Que Deus abençoe a todos vocês. Nós estamos chegando ao final dessa aula. Foi uma grande alegria, um grande prazer participar com vocês desse mergulho na palavra de Deus, esse mergulho no Espírito, para que nada venha nos enganar, nos iludir e a gente receba essa tão grande salvação de Deus e a gente continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Uma boa noite a todos vocês, uma boa noite a todos os seus familiares e um dia abençoado e produtivo no dia de amanhã, ok? Vão com Deus, beijo no coração e até a próxima. Valeu, Valdir! O pessoal